Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. E nesse vídeo nós falaremos a respeito do seguinte: não esqueça o principal na jornada. Vamos comigo até o final? Então vem aí. Só que antes, né, querido, não esqueça de se inscrever. Se você não está inscrito, bem rápido, só clicar aí no botão de se inscrever. Não esqueça também de acionar o sininho, porque clicando no sininho aí você é notificado a cada vídeo novo. E você não perde a sequência. Afinal de contas, não dá para estudar vídeos isoladamente aqui. Você tem que assistir uns vídeos anteriores e uns posteriores para você compreender aquilo que está sendo dito. Curta, comenta, compartilha, nos ajude a levar essa palavra cada vez mais longe. Posso contar contigo? Vamos lá, o texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 2, do 18 ao 29. Carta de Jesus à igreja em Tiatira. Apocalipse 2, do 18 ao 29, diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostra de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus, né? Segundo vídeo, referente à carta de Jesus à igreja em Tiatira. O primeiro vídeo é o anterior, assista lá, que fala a respeito dos elogios à igreja em Tiatira, e a gente dá um pouco do panorama do que estava acontecendo em Tiatira. O objetivo desse vídeo é falar das críticas, que são bastantes. Começa aí no versículo 20 e vão até o 23. O 24 vai falar ainda um pouco do uma recomendação que Jesus vai falar aqui, ó, aqueles que a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas de Satanás, eu não vou jogar outra carga sobre vós. Mas ele fala, então somente conservai o que tendes até que eu venha. Então é a luta que os membros ali daquela localidade estavam enfrentando. Lembrando mais uma vez que a gente está falando de igreja aqui, então a gente não está falando de uma denominação, a gente não está falando de um prédio, a gente não está falando de igreja no conceito que a gente tem hoje. A gente está falando de grupos de cristãos que faziam parte daquela localidade e que tinham um discipulador mor, né, que discipulava todos os pequenos grupos, mas a gente está falando aqui de vários pequenos grupos que se encontravam nas casas e nessa época aqui se encontravam às escondidas e nem podiam dizer que estavam fazendo algo em nome do Senhor. Então, o que Jesus está falando aqui contra alguns ali da igreja em Tiatira? A tolerância com os pecados de Jezabel. Querida, a gente precisa entender, e o cristão precisa, a gente está chegando numa época, quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer agora. A gente está chegando numa época, a gente está chegando num ponto em que a gente precisa parar e observar as Escrituras e se preocupar com aquilo que é principal. O que é o principal que a igreja precisa se preocupar nos dias de hoje? Que todas as igrejas, que todos os grupos, que todos os pequenos ou grandes grupos precisam se preocupar hoje. É o que a gente já falou, que está lá
no primeiro livro do Apocalipse aqui, que está em quase todas as cartas e que a gente vai voltar a falar aqui em Apocalipse, nos capítulos 13, no capítulo 17, no capítulo 16, no capítulo 14, no capítulo 19, no capítulo 20, no capítulo 21, e que a gente vai ver ao redor de todos os problemas em que Deus já repreendeu a Israel. Santidade. O que mais a gente precisa se preocupar é santidade. Santidade vai envolver o não ceder a ídolos, não ceder à adoração a ídolos, não se curvar diante de imposições, de agendas ou de ideologias que não são compatíveis, que não permitem a liberdade de você seguir aquilo que Cristo prega, que as doutrinas da palavra pregam, que você consiga permanecer em santidade, viver a tua vida em família, a família como Deus prega. Então a igreja precisa se preocupar mais com aquilo que é principal. Quem foi Adão, né? Quem foi a criação. Se você não consegue entender a criação, e aí para isso eu recomendo, tem uns vídeos referentes aos fundamentos da fé cristã do pastor Luciano Subirá, eu recomendo, pesquisa aí vídeo referente à criação do pastor Luciano Subirá, que são meia hora de vídeo explicando muito bem. Se você não consegue entender a criação, se você não consegue entender, se você tem dúvidas de que o pecado entrou na humanidade por um homem, você não vai conseguir entender que o pecado está saindo da humanidade por um homem. Se você não consegue entender que a família foi um projeto de Deus e que o entendimento da família não diz respeito a vontades humanas, diz respeito a um projeto de Deus, porque a vinda de Jesus Cristo é a vinda do noivo para a noiva. Então, o projeto de família, de homem com mulher, é um projeto único que vem de Deus desde Gênesis. Se você não consegue entender essas coisas, você não consegue entender que a prostituição, que a lascívia, que a pornografia, que a pederastia, que a imoralidade sexual, isso mancha o relacionamento nosso com Deus, que vai ficar complicado nos últimos dias, vai ficar cada vez mais difícil. Mas para eu conseguir ter seguidores nas redes sociais, para eu conseguir votar coisas no Congresso, eu preciso ceder a determinadas pressões de determinados grupos, eu preciso fazer coisas de determinados grupos. A igreja em Tiatira passava por esse momento, a gente falou no vídeo passado, era a cidade menos importante das 7 aqui, mas é a cidade, a localidade, né, que Jesus mais gasta tempo escrevendo na carta. Por que isso? Porque era um lugar que as pessoas não tinham tanto poder, mas o pouco poder para conseguir dinheiro, elas deveriam participar dos eventos, dos grupinhos, onde o foco daquele grupo era a adoração a ídolos, a conversa central daquele grupo era a adoração ao imperador. Então, para ceder, para a pessoa conseguir fazer algum tipo de venda e ter algum ganho financeiro, elas precisavam participar das rodinhas, elas precisavam estar inseridas no meio de pessoas que estavam adorando a vários outros ídolos. Mas eu precisava fazer porque senão eu não conseguia vender. Você não precisa fazer. Se você pensa que você precisa ceder, se você precisa... Minha avó dizia um ditado que eu não esqueço nunca mais. Quem se abaixa muito, querido, a vergonha aparece. Então, evita se curvar demais. Curve-se somente diante do Senhor. Dobre os teus joelhos diante de Deus. Se você tem fé em Deus, querido, Deus vai suprir aquilo que você precisa. E se Ele não suprir aquilo que você precisa ter os teus olhos fitos em Cristo. E o que significa? Repetindo o que a gente falou no vídeo passado. O que significa o meu alvo é Cristo? Significa que eu, no dia que eu partir ou no dia que Jesus vier, eu quero ouvir de Jesus. Eu conheço as tuas obras e conheço que você foi fiel até o fim. Então a tolerância que aquele povo tinha com esse pecado, quais são os problemas aqui que Jesus vai identificar? Que não somente eles ensinavam, mas seduziam os servos a praticarem a prostituição, comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticar a imoralidade.
Então a imoralidade, ela está presente aqui, essa sedução. Por que a gente fala de sedução? Sedução é aquela coisa da pessoa ficar envolvendo. A sedução é o envolvimento. A sedução, ela começa com, poxa, você não já pensou em fazer isso? Você não gosta de fazer aquilo? Pô, isso não é legal? O que você sente fazer? Ah, isso não é bom para você? Então vai. Ah, isso não é gostoso? Então faz. Ah, se tem amor, tudo é válido, sabe? Isso é amor. Qual o conceito que você tem de amor? O amor é o prazer, é curtir o momento, vibra pelo momento. Você assiste a história do Rei Leão, né? Tem os seus problemas ali no filme, mas uma coisa que o Hakuna Matata, o que significa aquela expressão? É viva como se você não fosse um leão, sabe? Viva a tua vida. Então, para você esquecer o passado, negue quem você é, negue a tua natureza, negue as tuas origens, até que o Rei Leão até que o leão ali, né? Encontra aquele macaco que dá uma pancada na cabeça dele, faz ele olhar ali para a água, e ele vai ver, não, eu sou um leão, eu tenho origem, existe um povo esperando, sabe? Existem pessoas esperando para eu cumprir o meu propósito, para eu identificar quem eu sou. A gente precisa disso, que não adianta a gente querer viver a vida, querendo se misturar, achar que diversão na vida é negar quem a gente é negar quem Deus chamou para a gente é. Tiatira estava cometendo, muitos ali estavam cometendo esses erros. E Jesus vai dizer assim, eu dei tempo para essas pessoas se arrependerem. Querido, Deus, às vezes o mal está progredindo, o mal está crescendo, porque Jesus Cristo está dando tempo para o arrependimento. Jesus está dando tempo para que se arrependam da sua prostituição. Então repare que tanto o ensino, quanto a sedução, quanto as práticas imorais, Jesus está colocando dentro de um contexto de prostituição. Se arrependam das obras que ela incita. O que é incitar? É mover, sabe? É incentivar, é ficar ali, instigando a pessoa até que ela faça. Hoje a pessoa diz não, mas ela está sempre sentando naquela rodinha. No início ela diz não, num tempo ela diz que não quer, mas aí passa por um problema dentro de casa, uma briga dentro de casa, uma decepção dentro de casa. Aí chega um dia que a pessoa, quer saber de uma coisa? Eu vou aderir e eu vou fazer essas coisas mesmo, porque, sabe, já que vocês estão bem, então é isso que vai funcionar para mim. E a pessoa entra por um caminho que às vezes não tem volta. Se você parar para conversar, eu te recomendo, tira uns dias, começa a visitar umas cracolândias, começa a conversar com pessoas ali, perguntar como que você entrou aqui, como que você começou aqui, como era a tua vida antes daqui, com que idade você começou aqui. Pergunta sobre o começo da vida daquelas pessoas ali na Cracolândia. Pergunta qual foi o ponto assim de mudança entre o que ela era antes e o que ela é agora. Pergunta como que era a vida dela antes, se ela se lembra do que era a vida dela antes e em qual momento ela começou a entrar ali. Você vai ver que tem muito a ver com o que está acontecendo aqui em Tiatira. E aí, vos darei a cada um segundo as suas obras. No versículo 23, Jesus é muito claro na sua justiça, no seu julgamento, no seu juízo. Ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Aquele que se arrepende, recebe a obra do arrependimento, recebe a salvação do arrependimento. A falta de arrependimento vem um juízo. E o juízo não é... Por isso que Deus é justo, porque é segundo as obras de cada um. Eu vou estabelecer para Deus os parâmetros daquilo que Deus vai me julgar. De que forma? Mostrando arrependimento, mostrando perdão, mostrando amor, mostrando dedicação, mostrando incentivo, se preocupando com aquilo que Deus quer para cada um de nós. E aí o versículo 24 fala, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Então Jesus se refere à imoralidade, à prostituição, a todos esses pecados relacionados a áreas sexuais que realmente importam. E a idolatria, querido, é você se prostrar diante de situações por causa de dinheiro. Para melhorar de vida, eu me sujeito a determinadas práticas. Para melhorar de vida, eu me sujeito a determinados eventos. Para melhorar de vida, eu me sujeito a determinadas práticas que eu não gostaria de estar participando, mas eu acabo me sujeitando, eu acabo frequentando lugares que eu não concordo, eu não aceito, mas eu acabo fazendo por causa de acordos comerciais, por causa de
de decisões comerciais. Essa era a situação em Tiatira e Jesus está repreendendo isso. Jesus está dizendo que essa forma é errada, que eles não deveriam fazer. Tanto nos elogios, Jesus elogia aqueles que não consideram isso como o mais importante, quanto na crítica, Jesus critica aqueles que fazem disso aquilo que é mais importante. E dentro dessas críticas, Jesus vai falar assim, olha, versículo 22, eis que aprosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Repare que Jesus sempre dá uma porta de escape. A Bíblia, ela fala de uma maneira muito clara que assim como vem a tentação, vem a porta que Deus dá de escape. Lá em Gênesis capítulo 4, Deus está falando assim, o pecado está sempre diante de você, mas cumpre a ti dominá-lo. A gente sempre tem uma opção de escolha. E quando a gente faz uma escolha na direção da fé, querido, pode ter certeza que a gente tem visto aqui nas cartas do Apocalipse. Deus conhece. Jesus está vendo. Então preocupe-se com o principal. Tem muitas igrejas, querido, debatendo, sabe, às vezes o comprimento do cabelo, às vezes umas coisas que não fazem parte daqueles que vão entrar e não vão entrar no reino dos céus. Leia 1 Coríntios 9, 6, leia Apocalipse 21, leia as 7 cartas do Apocalipse, preocupe-se com aquilo que Jesus está esclarecendo. O objetivo desses vídeos referentes às críticas é a gente entender qual é o que é mais importante, qual o ponto central, o que Jesus mais vai requerer de nós, qual a grande preocupação de Jesus Cristo. E firma a tua fé, querido. Firma a tua fé em Cristo. Jesus Cristo, ele tem que ser o teu Senhor, não apenas o teu Salvador. Uma coisa é a gente entender que Jesus é o Salvador, outra coisa é caminhar dia após dia. Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu guia, é Jesus que coordena a minha vida, é Ele que dirige a minha vida. Se eu sei que é Ele que dirige a minha vida, eu não me sujeito a qualquer coisa. Se eu sei quem eu sou, se eu sei que eu sou filho de Deus, como ele está dizendo aqui em Tiatira, se eu sei que nós somos todos filhos de Deus em Cristo Jesus, então eu não vou me sujeitar a qualquer coisa, a idolatrias, por causa de questões comerciais. Eu vou permanecer firme até o final, porque o meu objetivo não é ganhar as coisas nesse mundo. Pior do que alguém, querido, que quer viver uma vida sem propósito, é a pessoa abandonar o seu propósito por causa de coisas desse mundo. Pessoas estão mais preocupadas com uma herança material do que com um legado. Então isso é muito triste quando as pessoas caminham nessa direção e elas não estão preocupadas com o legado que ela vai deixar e com o dia que elas vão se encontrar com Jesus e que ele vai dizer, eu conheço as tuas obras, eu conheço, eu sei que você tem fé, teve amor por tudo que você fez, pela tua trajetória, pela tua linha, sabe, pela linha das coisas que você fez. Eu sei identificar cada ponto em que foi difícil para você, mas você permaneceu na fé. Imoralidade, sedução, as coisas referentes à atividade sexual e adoração a ídolos por causa de motivos, independente do motivo que for, querido, são as críticas principais aqui à igreja em Tiatira. Então vamos nos preocupar com o que é o principal. Nós, cristãos, que precisamos ficar mais focados no que é o principal e deixar pequenas questões, querido, de lado, enquanto pessoas estão discutindo aí se come porco, se não come, se o cabelo é grande, se não é, se mulher fala ou se não fala. Jesus, em momento nenhum, Jesus está falando, em nenhuma carta Jesus vai falar nada referente a isso. E aí os nossos jovens, os nossos adolescentes, o que eles estão aprendendo nas escolas e nas faculdades? Só pornografia, lascívia, imoralidade sexual como sendo algo que é normal. Uma coisa é ser comum. Ser comum significa que a maioria está fazendo, mas ser normal significa que aquilo é uma prática que eu posso aderir. Pode ser comum, querido, mas não pode ser normal para mim. Então não confunda comum com normal. Pode ser comum, todos podem fazer, mas para a gente, querido, a gente não faz. A gente diz não, a gente nega, a gente caminha numa direção oposta, porque existe um caminho, existe uma jornada. Não pense que aquilo que estão te oferecendo é o único caminho. Não é. Na jornada da tua vida, Deus sempre vai abrir uma porta, Deus sempre vai abrir uma direção.
Creia nisso, querido. Pode crer nisso. E se você ainda, teu coração ainda sacode, acaba esse vídeo aí, dobra o teu joelho e pede: Deus, me mostra a alternativa, me mostra para onde eu vou, me mostra qual o caminho que eu preciso seguir, porque eu não quero seguir esse caminho de imoralidades sexuais e de idolatria. Amém, querido? Pode ter certeza que Deus vai te ouvir. Ele vai te abençoar, rica e abundantemente.